Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa, essa aulinha que eu sei que você adora, mesmo você que começa a assistir com preguiça, até porque quando você estiver na faculdade ali com o professor lhe enchendo de material para você estudar sozinho, você vai sentir falta desse professor que procurava ao máximo explicar tudo para você. Então aproveite enquanto ainda você está no 7º ano e tudo é mais fácil, tá bom? E valorize as aulas, não só as minhas, mas de todos os professores que se esforçam tanto por vocês. Então vamos lá. Terceiro dia, quarta-feira, primeiro contato com a língua portuguesa durante a semana. Então vamos estudar, vocês sabem que a semana inteira, em todas as matérias, o tema tratado é seres vivos e não vai ser diferente em língua portuguesa. Mas antes já sabe, né? Vai ter um momento aqui, já que essa é a primeira experiência, o momento para trabalhar o socioemocional, que eu nunca mais havia trabalhado com vocês. E hoje, o momento socioemocional, vocês já devem ter percebido aqui um detalhe muito importante, né? Vou até voltar. Aqui, ó, azulzinho, porque na verdade a cor original aqui na minha camisa, nesse Anonymous, é verde, mas aqui tá azulzinho, ok? Porque ele acaba pegando o chroma aqui também. Então, por exemplo, quando eu passar agora, ele vai ficar, né, entre o azul e o amarelo, então não deixa de ser algo até bem bacana e bem interessante. Mas vamos lá, eu espero que isso daqui não atrapalhe o entendimento da aula de vocês, vocês não fiquem olhando, né, para esse efeito aqui, tá bom? É o seguinte, gente, hoje o tema, né, do momento que é apenas de vocês, que é nosso, na verdade, é 1, 2, 3, pensando. Vocês já tiveram que parar em algum momento da vida para respirar fundo, tentar se acalmar e ter muito cuidado nas próximas palavras que vai dizer? Pois é, se você já teve que fazer isso, mostra que pelo menos uma certa sabedoria, uma certa maturidade você tem. Porque é o seguinte, ó, você já disse coisas sem pensar? Algumas vezes nossas palavras podem não ser adequadas para a situação. Elas podem ferir os sentimentos de alguém ou talvez não seja o momento certo para desabafar. Nem sempre é momento para falar tudo que a gente quer, né? Há momento para tudo na vida. Desculpa o barulho externo, se estiverem ouvindo. Aprender a pensar antes de falar é importante. Não apenas porque você é responsável por aquilo que diz, mas também porque é responsável pelas consequências de suas palavras. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se você fala algo para alguém e aquilo de alguma maneira modifica a vida daquela pessoa de maneira negativa, você vai ser responsável por aquilo. Da mesma maneira, claro, que se você falar algo para alguém e aquilo muda a vida dela de certa maneira para algo positivo, vai ser graças a você em certa parte. Mas da mesma maneira, palavras que machucam, palavras que podem fazer alguém sofrer ou de certa maneira, né, causar sofrimento a alguém, se ela sair da sua boca, ela fizer alguém sofrer, as consequências daquilo também é culpa sua. Então é importante que já na idade de vocês tenham a responsabilidade sobre aquilo que vocês falam. Eu tento tomar muito cuidado até na maneira como eu falo com vocês. Muitos dos que estão me assistindo agora já devem ter recebido áudio meu por conta de atividades que não fizeram, reclamações minhas por conta das notas, que na verdade é um misto de reclamação e preocupação. E às vezes eu procuro ser muito enfático ao dizer que se você não está se dedicando nos estudos, provavelmente o seu futuro não vai ser tão bom quanto o dos seus colegas que estão. Mas até nesses momentos eu tomo um certo cuidado, porque assim, vocês têm que ter... Eu tento falar num tom de voz, eu tento usar palavras para que vocês entendam que eu estou apenas querendo o melhor de vocês. E não que eu estou profetizando que vai dar tudo errado, ou que eu estou dizendo que vai dar tudo errado. Eu apenas procuro avisar sobre algo, sobre a análise que eu faço, entende? Então, até eu, enquanto professor, tenho que ter muito cuidado nas palavras que eu utilizo, porque eu sei que ela tem um impacto na vida de vocês. Então, entendem o poder da responsabilidade? É tanto que em vários momentos eu começo a gravar um áudio, eu paro, gravo de novo, paro, gravo de novo, até sentir que eu encontrei mais ou menos o tom correto para falar com vocês. E aqui do lado, vocês podem ver o seguinte, ó, que aqui é apenas, né, um incentivo, uma ideia que vocês podem colocar em prática se quiserem de alguma maneira aí repensar a vida de vocês e repensar as atitudes. Que é o seguinte, pegue uma folha de papel, pode ser uma folha de rascunho, revista ou jornal, tá bom? Então é para você pegar essa folha, amassar e transformar em uma bolinha. E é o que nós vamos fazer aqui, ó. Observe essa folha. Dá pra ver que ela tá branquinha, dá pra anotar aí que ela tá branquinha, bonitinha, né? Mas a ideia é amassar e transformar em uma bolinha. Então vamos lá. Amassar coisas é algo que faz bem, eu adoro poder amassar folhas assim. Claro que nem sempre, né, para não desperdiçar, mas quando principalmente não tem serventia, ó. Então eu amassei, e aí qual é a ideia? Aperte bem até a bolinha de papel ficar bem compacta. Tô aqui apertando,
apertando, apertando. Agora eu vou tentar desfazer a bolinha até voltar o papel para o seu estado inicial. Vamos lá. Lembrando como é que a folha era inicialmente, né? Aqui a gente pode até lembrar do conceito de, vocês lembram? Resiliência, né? Quando a gente modifica o material, se ele volta ou não ao estado natural dele. Então é o seguinte, ó. Vamos aqui tentar recuperar a folha. A pergunta é, a folha agora é a mesma que era antes? Dá para observar algo diferente nela? Eu acho que dá claramente, né? Dá para observar as marcas de amassado na folha, ok? As marcas claramente de amassado. Então, gente, eu sei que parece um exemplo bobo, simples, mas ele não deixa de ir direto ao ponto. Às vezes, determinadas atitudes nossas transformam alguém de maneira irreversível. Então, da mesma maneira como eu peguei essa folha, amassei, e ela nunca mais, não importa o que eu faça, ela vai voltar a ser o que ela era. Agora, a partir de hoje, ela vai ter essas marcas enquanto ela existir. Da mesma maneira é quando a gente lida com outras pessoas. Determinadas palavras que a gente fala modificam alguém para o resto da vida. Tanto positivamente quanto pode ser negativamente. E essa escolha, se é positivo ou negativo, quem faz é você, tá? Então fica aqui essa reflexão. Espero que sirva para a vida de vocês, que vocês, né, pensem, né, contem até 1, 2, 3 ou até mais, até 10 se for necessário, antes de falar qualquer coisa que você sabe que pode vir a machucar alguém, tá bom? Outra dica que eu dou é, se você tem uma ideia, se às vezes você quer falar algo, mas dá para esperar, se você tiver essa ideia, por exemplo, numa tarde, espera um outro dia, porque às vezes quando passa a tarde, à noite, que você dorme e acorda no outro dia, pode ser que você perceba que aquela ideia não é tão boa, tá? Então fica aí a dica para vocês também. E aí hoje na nossa aula nós vamos aprender a importância de comentar, mas comentar com moderação, né? Peraí, vamos comentar com um certo cuidado. Não podemos comentar, que tem até a ver também com o momento socioemocional, não podemos comentar tudo o que queremos, da forma que queremos, sempre quando queremos, ok? Como eu falei, a gente tem que procurar tomar cuidado porque a gente está lidando com outra pessoa. Eu percebo que muitos de vocês ainda não têm essa maturidade, às vezes vão comentar, por exemplo, até nas lives que eu estou fazendo agora, muitos de vocês não se preocupam em comentar com moderação, faltam com respeito, desculpa até usar a palavra, vou tentar comentar aqui com moderação, mas eu preciso ser bem ir direto ao ponto, faltam até com um certo caráter quando você tenta menosprezar alguém ou humilhar alguém, ou apenas apontar defeitos para menosprezar uma pessoa, isso é falta de caráter também. Então assim, eu posso ter minhas opiniões, mas eu tenho que ter muito cuidado ao expor ela para outras pessoas, ok? Então tomem muito cuidado na hora de expor a opinião de vocês e colocar aquilo que vocês pensam. Coloquem em primeiro lugar o respeito, tá? Porque senão a vida vai cobrar muito caro de vocês. E aí a gente observa aqui, para começar a nossa aula, já que tem a ver com os seres vivos, temos bem aqui do lado nomes de animais que vocês podem estar procurando aqui no Caça-Palavras ao lado. Se quiserem pausar agora o vídeo para dar uma procurada, eu passei um tempinho, mas consegui encontrar. Mas se quiser pausar o vídeo, eu acho que é uma dinâmica bacana, até para trabalhar, né, um pouco o cérebro aqui, para exercitar. Então, pausa aí o vídeo. Não sei se pausou, mas seria legal se desse para dar essa procurada. Mas temos aqui alguns animais, né? Ararajuba, toninha, ariranha, jacutinga, anta, nomes de animais aí que... Por que esses nomes de animais será que foram citados? Pode ser que vocês não saibam por quê, e aqui vem a resposta. São animais que podem, em certo risco, né? Podem, em certo ponto, correr o risco de extinção. E aqui do lado nós temos um vídeo no YouTube, que é um vídeo animado, mas que procura falar sobre os animais em extinção e conscientizar a população. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vocês podem olhar para esse vídeo e pensar, peraí, mas eu não sou o público desse vídeo. Esse vídeo é para criança, é para gente mais nova. Mas eu já queria que vocês refletissem, por exemplo, a importância da criação artística, né? Ou seja, alguém, como eu vou mostrar agora para vocês aqui, deixa eu colocar, alguém que, por exemplo, tem um trabalho, né? O trabalho de desenhar, transformar seu desenho em uma animação para poder conscientizar um certo grupo de crianças que vão assistir esse desenho, esse vídeo. Então, olha o quão bacana é você ganhar uma profissão, conquistar uma profissão como essa, né, de designer, de desenhista, de animador, e usar isso para o bem, né, e usar isso para conscientizar pessoas. Então, olha um pouco desse vídeo, olhem como
os traços, né, os desenhos não são os mais sofisticados do mundo, mas ainda assim tem um objetivo muito claro, que é de conscientizar as crianças. Professor Ambrósio, episódio de hoje, animais em extinção. Qualquer coisa, baixa o som se tiver alto. Bom dia, Leslie. Você viu o açúcar por aqui? Nossa, estou mesmo olhando para um arara azul? Mas que legal! Leslie, não se vê uma ave dessas hoje em dia. Ela está ameaçada de extinção. Mas olha só que belezura! Ararinha, vem com o professor, vem. Isso não foi muito legal. Vamos, Leslie, para o porão. Só queria que vocês conhecessem um pouco, pode ser que no futuro vocês possam indicar esse canal, né? Esse desenho que é a Mansão Maluca do Professor Ambrósio, tá bem aqui, ó. A Mansão Maluca do Professor Ambrósio, que é um desenho muito educativo, tá? Então fica aqui a dica para se vocês tiverem irmãos, primos mais novos que precisem ainda aprender a preservar melhor o meio ambiente, né? Como eu imagino que muitos de vocês ainda precisam compreender melhor a importância disso, tá bom? Agora, eu queria conversar um pouco mais com vocês, né? Até de uma maneira, numa conversa que vocês se encaixem mais, que não seja por meio de desenho animado, que é o seguinte: infelizmente o ser humano causou a extinção de alguns animais. Infelizmente, outros animais podem desaparecer do planeta também. E a grande pergunta é, mas isso causa algum impacto para o planeta e para a gente se alguns animais desaparecem? E, gente, é claro que causa. Para quem é cristão, ou até para quem não é cristão e acredita, por exemplo, na teoria da evolução, que é a teoria de Darwin, por exemplo, independente da sua área de crença, uma coisa que todos concordam é que todo ser vivo no planeta Terra, ele tem uma serventia e ele funciona e ele serve para alguma função. Vocês já devem ter estudado sobre as cadeias alimentares dentro dos biomas, né, dentro da natureza. Então vocês sabem que cada animal serve a outro. Então, por exemplo, se um determinado animal ele deixa de existir, provavelmente ele vai estar deixando de ser o alimento de outro animal, que consequentemente também pode deixar de existir porque aquele alimento dele primário acabou sendo extinto. Deu para entender? Às vezes certos animais eles servem para cuidar de certa maneira de certos vegetais. Então se um animal some, outros vegetais e outras plantas começam a sumir. Por exemplo, vocês sabiam que as abelhas, elas estão no processo de extinção? E vocês sabem que se as abelhas deixarem de existir, muitas das flores, das plantas que existem vão deixar também, já que são as abelhas um dos animais que cuidam aí, vamos dizer assim, elas têm como função também cuidar das plantas, levar, né, os chamados pólens, que serve como uma espécie de alimento para que árvores, plantas fiquem mais fortes, cresçam mais fortes. Então observe como cada animal, cada ser vivo no mundo tem uma serventia para a natureza e sem um deles as coisas já saem do equilíbrio. Agora imaginem o tanto de animal que já entrou em extinção, os animais que correm o risco de entrar e o que vai ser do nosso planeta quando isso estiver acontecendo. Na verdade, nosso planeta já sofre consequências, porque isso já existe, vários animais já entraram em extinção, e a cada animal que entra em extinção, as coisas só pioram. E o que mais me entristece, além de ver animais entrando em extinção, é muitas vezes ver você, se bem que eu não estou vendo agora, mas é se você que está aí me ouvindo, olhar para esse conteúdo, ouvir o que eu estou falando aqui e simplesmente não ligar. Porque você provavelmente, que ainda vai viver, se Deus quiser, 50, 60, 70, 80 anos, vai sofrer as consequências disso, seus filhos vão sofrer ainda mais, e quando às vezes vocês olham com desdém ou sem ligar para esses conteúdos, porque vocês só estão preocupados às vezes com o jogo de vocês, com o Free Fire de vocês, eu realmente sinto pena, principalmente se vocês não tiverem as melhores condições para se proteger no futuro do mundo em que vamos viver, tá bom? Eu sei que às vezes pode parecer pesado eu falar assim, mas é muito importante ter consciência sobre as perdas que o nosso planeta vem sofrendo ano após ano, década após década, tá bom? E aqui eu quero dar mais um exemplo, que não sei se você já ouviu falar, talvez nunca tenha visto uma foto dele, mas está bem aqui, ó. É o ibex dos Pirineus, ok? Pirineus é uma região montanhosa e era lá que esse animal, o ibex, vivia.
Esse é o ibex dos Pirineus, um animal que nunca mais veremos a não ser por imagens como esta. Ele foi declarado extinto no ano 2000. A caça desenfreada foi a responsável pela drástica redução dos animais dessa espécie. Em 2009, cientistas conseguiram criar um clone. Porém, ele morreu com poucos dias de nascido, ou seja, o ser humano, por meio da caça, fez esse animal ser extinto. Os cientistas, né, que a gente vem falando dos cientistas muito aqui, olha aí, ó, os cientistas tentando ainda encontrar soluções para os erros humanos. Então tentaram criar um clone, mas não deu certo porque ele morreu. E aí, se você tem dúvidas sobre o que é um clone, aí a pergunta é, se você não sabe o que é um clone, ouviu essa palavra, não sabe o que significa, mas tem acesso à internet, o que você pode fazer para descobrir o que significa essa palavra? Eu acho que nas minhas aulas já deu para entender, né? É só ir lá no Google, pesquisar, ó, como eu fiz aqui, e você vai encontrar. Vou até aproximar. Observa só. Acho que dá para todo mundo ver bem. Tá bem aqui, ó. Vou pegar o segundo significado. Indivíduo geneticamente idêntico a outro, produzido por manipulação genética. É o que aconteceu com esse ibex, né? Ele foi produzido, é um indivíduo geneticamente idêntico ao que eram os ibex, mas que infelizmente não durou muito tempo e acabou falecendo, né? Não resistiu, tá bom? Aí vamos lá continuar. Só um minutinho, deu erro aqui. Ó, mais uma notícia sobre animais, que é o seguinte: maior felino das Américas, a onça-pintada está criticamente ameaçada de extinção na Caatinga. Caatinga é essa região aqui do Nordeste e existem onças pintadas, não sei se é exatamente bem no Ceará, até porque, como aqui fala, elas já estão entrando em processo de extinção, mas existiam onças pintadas na região do Nordeste, na região da Caatinga, mas que infelizmente estão, ó, criticamente ameaçadas de extinção. Eu te pergunto, você sabe dizer o que significa criticamente ameaçado de extinção? Eu falar que o animal corre o risco de ser extinto já é algo muito pesado, né? Já pensar, pô, ele pode desaparecer do planeta Terra, já é algo muito pesado. Agora eu falar que ele está criticamente ameaçado, ou seja, criticamente é aquele advérbio, né? Ou seja, eu estou falando que ele está ameaçado de modo crítico. Ou seja, sofrer o risco de extinção já é ruim assim, ó, nesse nível. Falar que ele está criticamente ameaçado já eleva o nível de urgência mais aqui para cima, ou seja, ele está muito perto de ser extinto, tá? Então, eu quero também aqui mostrar para vocês essa notícia, né, que fala inclusive sobre isso, porque olha aí, ó, nós temos animais com risco de extinção, instituições que protegem os animais lutando para que eles não sejam extintos, aí vem lá o ser humano. Não sei exatamente porquê, seja por uma cultura de caça, uma coisa de ego, de mostrar que pode matar um animal, vem lá e procura ainda matar animais que estão sendo extintos. Se o bicho já está quase para não existir mais, você ainda vai contribuir para isso? Que tipo de ser humano é você que pensa que fazer esse tipo de atitude, que tomar esse tipo de atitude é normal e faz bem para a natureza? Entende? Então temos aqui essa notícia, que eu queria mostrar a notícia para vocês na íntegra, ou seja, no site mesmo, da forma como foi postado, ok? Então, só esperar carregar aqui. Vou colocar aqui do lado, tá aqui o site, ó. O jornal se chama Campo Grande News. Então vamos aqui, basicamente, repetir o que já foi falado, que já foi mostrado. Ó. As várias propagandas, né, que a gente sempre tem em sites aqui, como a gente pode ver, propaganda de carro e tudo, até porque o site tem que se manter, né, tem que ter anúncio publicitário. Mas isso aqui, homem posta no Facebook foto de abate de onça e é multado em R$10.000, ainda foi pouco, na minha opinião. E aqui relata, né, que ele era morador de Sete Caldas, uma cidade que fica em Campo Grande, e ele foi multado por 10 mil quer dizer, Sete Caldas, que fica a 471 quilômetros de Campo Grande, ele foi multado por R$10.000 por crime ambiental após postar uma foto no Facebook. Quando a polícia foi até a casa dele, fala bem aqui na notícia, né, bem aqui, quando a polícia foi na casa dele, ele não estava viajando, e quem teve que assinar ali o boletim aceitando a multa foi a sua mãe, tá? Então temos aí o caso desse homem. E aí a pergunta é, por que esse homem, né, foi multado? O que fez ele ser multado? Será que a justiça tinha direito a multá-lo? E eu pergunto,
quando é que a justiça pune você? Quando é que você vai ser punido pela justiça? É quando você descumpre com alguma lei. Então, se ele foi multado aqui, é porque ele descumpriu com um textinho, que é o textinho que rege a nossa vida, né, que é a chamada Constituição Federal, a gente já estudou sobre ela, que diz que animais com risco de extinção não podem ser caçados. Tem vários tipos de animais que não podem ser caçados e que, se for caçados e mortos por você, você vai ser punido por isso, ok? Então, olha como os textos regem e cuidam da nossa vida. Existe, né, a Constituição Federal, que é esse texto que diz o que nós podemos e não podemos fazer, tá bom? Então, passando aqui, a gente tem mais uma vez, né, um texto. Ó. Observa o quanto diferentes tipos de texto vão se comunicando, né, pessoal? A gente tem aí um texto informativo que a gente viu no início da aula, falando sobre os animais que estão correndo risco de extinção, que no caso a gente viu até lá no caso do Ibex, né, dos Pirineus, que na verdade já foi extinto. A gente tem um outro texto que fala sobre um homem que foi multado, que aí já é um texto jornalístico, mas é para divulgar um homem que é para informar um homem que foi multado por ter descumprido com a lei, matado um animal silvestre que não poderia ter matado. E agora a gente tem aqui um outro texto que junta aqui, né, parte da Constituição Federal e pega também um infográfico que é para mostrar a importância desses animais. Então olha como o mundo está rodeado de textos e o quanto os textos se comunicam entre si, entende? Vários textos que tratam do mesmo tema. Então temos aqui, ó, que é até a pergunta lá em cima. Por que devemos cuidar para que um animal como a onça não seja extinto? O que você pensa sobre a atitude do homem que matou a onça e ainda expôs a foto na internet? Você pode concordar, pode não concordar, dependendo da tua educação, da tua cultura, daquilo que teus pais lhe ensinaram, mas fato é, isso, se você concorda ou não concorda, é a sua opinião. Fato é, as leis dizem que isso é proibido. Como diz bem aqui, ó, o artigo 29 fala o seguinte: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Quem fizer isso, quem caçar, quem matar esses animais, vai ter uma pena aumentada da metade, né? Ok? E se o crime é praticado, ou seja, a pena ainda pode ser aumentada se o crime for praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção. Então, alguns animais você já não pode caçar e matar de jeito nenhum. Se você caçar aqueles que estão ameaçados de extinção, a tua punição vai ser ainda maior, vai ser o dobro do que seria se fosse um outro tipo de animal, tá bom? E aqui nós temos, né, um infográfico para falar um pouco sobre a onça pintada, ok? Que é o maior felino das Américas. Aqui fala o nome científico, a situação dele, né, que está correndo grave risco de extinção, a população. Tem menos de 250 onças pintadas na Caatinga, um número baixíssimo, muito preocupante, ok? Imagina se houvesse só 250 seres humanos no mundo. O quão isso seria preocupante, o quanto nós teríamos medo de entrar em extinção. Então é importante se colocar no lugar dos outros seres vivos também, tá bom? Então, gente, a gente viu tudo isso daqui e aí você pode se perguntar, mas professor, me explique melhor como é que isso se encaixa na língua portuguesa. Tudo bem, eu já entendi, né, que o texto jornalístico, o texto jurídico, que é o texto da lei, e os textos expositivos, como é o caso do infográfico, que vem para informar também, esses textos me ajudam, são textos muito diferentes, mas que me ajudam a entender do mesmo tema. Mas o que é que você quer, né? Você pode estar perguntando para mim, o que é que você quer de mim, aluno, nesse momento aqui na aula, para que eu faça, para que eu entenda melhor e para que eu aprenda? Então vamos lá, é isso daqui. Gente, eu aprendi que animais estão entrando em extinção. Eu aprender por meio de textos informativos ou científicos que esses animais entrando em extinção vão causar um prejuízo enorme para o planeta. Eu compreender que a lei me proíbe de caçar ou matar animais silvestres ou ameaçados de extinção. Eu compreender a importância dos animais como a onça pintada, como a gente acabou de ver. Isso tudo é importante? É muito importante. E se eu conseguir ler esses vários textos, isso vai me dar um conhecimento muito grande. Mas a pergunta é, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso? Adianta eu só aprender isso e ficar caladinho na minha? Vai mudar alguma coisa no mundo? Não vai mudar. E, gente, língua portuguesa, a língua portuguesa tem muito a ver com a capacidade de se comunicar.
Quando vocês estudam na escola língua portuguesa, sabe para que é? É para que vocês aprendam a se comunicar tão bem ao ponto de conseguir transformar o mundo. Ou seja, quando você sabe se comunicar, você consegue convencer as pessoas, você consegue conquistar as pessoas, você consegue mudar o mundo no sentido em que você convence as pessoas de que você está certo e aí as pessoas começam a mudar de atitude. Isso não é muito poderoso não, isso não pode impactar as pessoas e transformar o mundo. Eu acredito que você concorda comigo que sim. Eu acredito que você concorda que uma pessoa que tem um grande poder de comunicação, que tem um grande domínio da língua portuguesa, que sabe escrever e falar bem, vai conseguir muito mais transformar o mundo do que alguém que não tem esse conhecimento, não é mesmo? Porque aquela pessoa que não tem esse conhecimento vai falar, as pessoas ou não vão entender, ou então não vão dar muito crédito a ela porque ela não soube se expressar bem. Então, nesse momento, eu queria que vocês parassem para pensar o seguinte. Se vocês pudessem, de alguma maneira, fazer um comentário sobre, por exemplo, vou até voltar aqui, se vocês nesse momento pudessem fazer um comentário para esse homem aqui, ó, que foi, né, a gente não sabe exatamente o nome dele, mas que foi multado, né, que não teve a consciência de preservar um animal que está em extinção. Se você pudesse fazer um comentário para ele, se você soubesse que ele iria ler um comentário seu, não precisa ser um texto enorme, mas um comentário de um parágrafo, tendo, sei lá, 3, 4, 5, 6 linhas, um comentário ali para ele sobre o que você acha do que ele fez. Será que você teria poder para convencê-lo de alguma maneira, para conscientizá-lo, ou para pelo menos plantar uma sementinha na cabeça dele? Então é isso que eu quero que vocês imaginem na aula de hoje, e é isso que eu quero que a gente reflita, que são o poder dos comentários, gente. Foi isso que a gente viu no momento socioemocional no início. Um comentário nosso, uma fala nossa, ela pode transformar uma pessoa. Ela pode muito, vamos dizer assim, impactar alguém, seja positivamente ou negativamente. Então, uma coisa que eu vou querer na atividade, a primeira é o resumo, como sempre, não adianta reclamar. E a segunda eu vou colocar o texto que já está aqui, aquela notícia que eu mostrei, e eu vou querer que vocês escrevam um comentário como se aquele homem fosse ler o comentário de vocês. E eu quero que vocês sejam o mais criativo possível e procurem o máximo, claro, com respeito, ok? É uma das prioridades básicas do mundo, não adianta criar comentários e comentar o que você acha sem respeito. Então eu queria que você criasse um comentário para que, pensando de alguma maneira que aquele seu comentário poderia modificar ou pelo menos plantar uma sementinha de conscientização na cabeça daquele homem, ok? Eu quero muito ver o poder de argumentação de vocês, o poder de convencimento de vocês a partir de um comentário curto. Sabe, às vezes, quando alguém um dia chegou para você e em uma frase, em um comentário de 30 segundos que ele fez, aquela pessoa te tocou de alguma maneira ou te deixou muito mal, ou te deixou muito alegre, um comentário rápido. Às vezes um comentário rápido tem esse poder. E é isso que eu vou querer que vocês façam, tá? Claro que não precisa ser só uma linha, se der para ser 3, 4, 5 ou 6, o que vocês acharem o suficiente, mas que o objetivo seja tocar esse homem. Um comentário que chegue até ele de alguma maneira, se ele fosse ler, e que o tocasse, tá bom? Eu acho que deu para entender, já repeti várias vezes qual é a ideia. Então eu acho que todo mundo já compreendeu. E olha só, né? Nossa aula está dando 28 minutos, o que para a língua portuguesa está sendo até um tempo considerado rápido, tá bom? Espero que tenham aprendido. Foi uma aula teoricamente simples, no sentido em que a gente só está trabalhando o poder dos comentários e o poder de adquirir conhecimento e a partir deles transformar o mundo por meio de comentários e por meio dos nossos textos, tá bom? É isso. Até a próxima. Tchau.